Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Primeiro, você assistir o restante dessa videoaula no nosso site da Lacon Cursos. Aqui no YouTube são aulas demonstrativas para você ter aí o conhecimento, né, para você ter aí uma projeção das nossas aulas em relação aí ao concurso da GCM, Guarda Civil Municipal de Caldas Novas. Nós temos um curso, cara, fantástico, focado nesse edital, um curso que eu tenho certeza que vai te ajudar. Só você clicar aqui embaixo, o menor custo-benefício do mercado, apenas R$ 199,90, investimento único, a melhor proposta pedagógica para você estudar de verdade com quem conhece, com quem aprova, quem vive o dia de concursantes, concurseiros no Brasil do dia a dia. Tá? Pode confiar aqui na Lacon Cursos que você terá um excelente resultado. Bacana, meus amigos? Espero vocês. Valeu, tchau! Fala, galera. Então, quer dizer que você está curioso para saber como é que você erra a 4 ali? Como é que você erra, né? Como é que você erra a 4? Olha o informal tomando conta aqui do jeitão carioca de ser. Aliás, muita gente pensa que eu sou carioca, né? Por conta do sotaque. Hoje eu moro em Cascavel, no Paraná. Mas eu não sou carioca, não. Eu sou cearense. Eu nasci no interior do Ceará. Sou de uma cidadezinha chamada Hidrolândia. Olha só que interessante. Só que fui muito novo para o Rio. Fui com 10 meses, aí por isso que eu tenho esse sotaquezão aqui de carioca. Então vamos lá, ó. Continuando aqui. Olha só essa frase 4 aqui, ó. Visitei a casa da Maria. Por que eu falei que essa frase aqui derruba o cara que fez preparatório? Porque ele vê que a casa foi especificada. E em algum momento, em algum preparatório, ele aprendeu que a palavra casa não tem crase, então ele acerta a frase 3, mas ele aprendeu que a palavra casa, ao ser especificada, passa a ter crase. E aí ele erra a frase 4, porque ele vai fazer isso aqui, ó. Somente pela palavra casa está especificada. Só que aqui também não tem crase. Ué, como assim não tem crase? Crase é a fusão da preposição a com o artigo a. Então, para ter crase, tem que ter as duas estruturas. Para não ter, basta não ter ou preposição ou o artigo. Então, olha aqui para o termo anterior. Visitei. Quem visita, visita alguém. Quem visita, visita algum lugar. É verbo transitivo direto, ou seja, não pede preposição. Portanto, não tem o quê? Não tem crase. Ih, caramba, Sidoca. E agora? Vamos lá, vamos entender a dinâmica. A verdade é que a palavra casa, no sentido de lar e moradia, nessas concepções de localidade, ela não tem artigo e, consequentemente, não vai ter a crase. Agora, a palavra casa, ao ser especificada, assim como qualquer palavra na língua portuguesa ao ser especificada, passa a admitir artigo e não crase. E além do artigo, para ter a crase, tem que ter a preposição. Então eu vou mostrar aqui agora para vocês o que se deu nessa situação aqui no sentido formal. Eu vou utilizar a gramática tradicional para te mostrar isso. E se ainda assim, alguns vão captar de cara, alguns vão captar. Outros talvez não consigam. E aí eu vou ter que mostrar um português informal. Olha só que interessante, para que você possa entender o português formal. Eu penso em todas as possibilidades de alunos, tá? Já que o curso é online, eu não sei como é que está você agora nesse momento, qual é a tua lacuna escolar, mas eu sei que muita gente tem dificuldade com isso. Então eu vou mostrar duas pegadas para que você realmente entenda, tá? Então vamos lá. Primeiro, conceito formal. Vamos comparar aqui algumas palavras. E por que eu fiz questão de frisar que é a palavra casa no sentido de lar e moradia nas concepções de localidade? Porque se não for na concepção de localidade, é óbvio que a palavra casa admite artigo. Tanto que eu posso dizer a casa é bonita. Mas quando a gente coloca numa concepção de localidade, ó, cheguei a casa, pensando na gramática tradicional, por exemplo, verbo chegar, verbo intransitivo. A casa, adjunta adverbial de lugar. Sabemos, já pela análise que a gente fez na aula de regência, que para o Celso Pedro Luft, e até hoje somente a banca FCC cobrou, o verbo seria transitivo indireto com objeto indireto, não é? Mas ignora isso, pensa na gramática tradicional só. É uma adjunta adverbial de lugar, basicamente. Então está na concepção de localidade.
não tem artigo. E eu vou mostrar. Vamos lá. Vamos comparar a palavra escola à palavra casa. Diz para mim, você fica em escola ou você fica na escola? Você fica na escola. Você fica na casa ou você fica em casa? Você fica em casa. Você sai de escola ou você sai da escola? Você sai da escola. Você sai da casa ou você sai de casa? Você sai de casa. Então veja que com a palavra casa, nós só usamos preposições e não artigo. Então isso mostra que este A aqui, ó, é apenas uma preposição que foi exigida pelo verbo, pois quem chega, chega a algum lugar. E nós acabamos de ver que a palavra casa nesse tipo de situação não admite artigo. Agora, quando eu coloco escola, eu fico na escola e eu saio da escola. O que é o na? O na é a contração da preposição em mais o artigo a. E o que é o da? É a contração da preposição de mais o artigo a. Então isso mostra que aqui tem preposição e artigo. E por isso tem crase. E tem crase pela regra geral, veja só. Cheguei à escola. O termo anterior exige a preposição a, pois quem chega, chega a algum lugar. E o termo posterior, escola, como acabamos de ver, admite o artigo a. Então, por isso tem crase. E a mesma coisa acontece com feira, ó. Vou à feira. Se eu vou a algum lugar. O termo anterior exige a preposição a e o posterior admite o artigo a. Tanto que eu posso dizer que eu fico na feira e que eu saio da feira. Então, a gente já está vendo que a palavra casa é vista como exceção. Exceção é essa dinâmica. Então, a gente tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho na palavra casa. E aí, vamos lá. Olha a palavra casa agora ao ser especificada. A gente já viu que a palavra casa não admite artigo. Eu fico em casa, eu saio de casa. Mas vamos pegar a palavra casa especificada. Eu fico em casa ou eu fico na casa da Maria? Eu fico na casa da Maria. Eu saio de casa da Maria ou eu saio da casa da Maria? Eu saio da casa da Maria. Então veja que agora, ó, está admitindo o artigo a. O problema, como eu já mostrei para vocês, é que o termo anterior não está exigindo a preposição, porque é um verbo transitivo direto. Quem visita, visita alguém. Visitei meu pai, visitei meu primo. Então o a que aqui aparece é apenas um artigo e não vai ter crase. Ué, Sidoca, mas não é possível ter crase com a palavra casa especificada? Basta a gente criar as exigências da regra geral. Então se eu colocar assim, ó, cheguei à casa da Maria. Agora sim, ó, vamos lá. Veja que o termo anterior está exigindo a preposição a. Quem chega, chega a algum lugar. E o posterior agora é a palavra casa que foi especificada. Só que aí presta atenção. Quando a gente especifica a palavra casa, passa a ter artigo, não passa? Eu fico na casa da Maria, eu saio da casa da Maria. Só tem que frisar aqui muito claramente. Nesta frase, cheguei à casa da Maria, que agora vai ter crase, representada pelo acento grave, ela não tem crase só porque o termo casa foi especificado. Tem crase porque, além de a palavra casa ter sido especificada, o termo anterior está exigindo a preposição a, pois quem chega, chega a algum lugar. Até aí, tudo bem? Então vamos lá. Vamos agora ramificar a explicação para que todo mundo possa entender. Então, se você teve alguma dificuldade, eu vou mostrar aqui agora algumas diferenças. Então, vamos lá. Eu quero que você perceba claramente a diferença das frases 4 e 5. Porque muita gente deve ter empacado agora. Pô, qual é a diferença então da frase 4 para a frase 5? Já que a palavra casa está especificada nas duas. Porque na frase 4 não tem crase e na frase 5 tem, por um motivo muito simples. O que está depois do a está igual. Beleza, casa da Maria. Mas o que está antes do a está diferente. Porque na frase 4 tem o verbo visitar que não pede preposição. E na frase 5 tem o verbo chegar que pede a preposição a, pois quem chega, chega a algum lugar. Agora, para quem ainda está com dificuldade, eu vou trabalhar o português informal para que vocês possam entender.
E por que o português informal, Sidoca? Para mostrar que nós todos, nós falantes comuns da língua portuguesa, nós podemos não dominar essa nomenclatura, né? De repente, o cara não domina, ele não sabe o que é um verbo transitivo indireto, ele não sabe o que é um objeto indireto, mas ele conhece a estrutura da língua, porque ele é um falante. Então ele, vou falar um negócio para vocês, até o analfabeto conhece a estrutura da língua. Ele pode não saber escrever e não saber ler, mas ele sabe falar, ele consegue se comunicar. Quantas pessoas analfabetas não são, inclusive, excelentes vendedores? O camarada consegue vender bem. Por que ele consegue vender? Porque ele domina a linguagem. Isso mesmo. Mesmo sem saber ler e sem saber escrever. Então, o analfabeto, claro, ele não falaria cheguei a casa. Para alguém dizer cheguei a casa, você pode ter noção. Essa pessoa domina bem a regência. É uma pessoa que estuda, se prepara, ou aprendeu muito bem na escola, ou aprendeu bem num preparatório para concurso. Não é qualquer um que vai falar cheguei a casa. Então, provavelmente, o analfabeto vai dizer cheguei em casa. Cheguei em casa. Então, esta frase 3 aqui, ó, ao invés de um analfabeto falar cheguei a casa, ele vai falar cheguei em casa. Aí nesse momento agora tu tá bolado, né? Pensando assim, porra, mas eu falo cheguei em casa, sou analfabeto? Claro que não, gente. Eu só tô mostrando que o analfabeto fala assim. Porque no dia a dia, como é que a gente fala? A gente fala cheguei em casa. Então é uma linguagem cotidiana, é uma linguagem informal, a linguagem do dia a dia. E aí repare que neste momento, este em é apenas o quê? Uma preposição. Isso mostra claramente que este analfabeto, ele obviamente não vai saber explicar isso, mas ele percebeu de forma inata, intrínseca, internalizada, que a palavra casa não admite artigo. E por isso ele colocou apenas a preposição em. E para mostrar que o que eu estou falando aqui é verdade, pede para esse analfabeto agora tirar a palavra casa e colocar a palavra escola. Ele não vai dizer cheguei em escola. Como é que ele vai dizer? Ele vai dizer, ó, assim, ó. Cheguei na escola. E o que seria esse na? Esse na é a contração da preposição em com o artigo a. Opa! Então, olha só. Neste momento, ele percebeu que a palavra escola admite o artigo. E ele percebeu que o termo anterior está exigindo preposição. Só que nós estudamos um pouquinho mais do que ele e sabemos que aqui não é para colocar a preposição em, e sim a preposição a. Então, vou tirar a preposição em e vou inserir a preposição a. E a mais a não dá o na, né? A mais a dá o famoso a craseado. Então, tá vendo? Por isso que em cheguei à escola tem crase, porque tem preposição mais artigo. E cheguei à casa não vai ter crase, porque tem só a preposição a. Agora, pede para o analfabeto falar a frase 4. Pede para o analfabeto falar a frase 4. Ele vai dizer, visitei a casa da Maria. Exatamente assim que ele vai falar. Então isso mostra que este analfabeto, ele percebe que o verbo visitar não pede preposição e que a palavra casa, ao ser especificada, passa a admitir artigo. Agora, pede para o analfabeto falar a frase 5. Ele vai dizer, cheguei à casa da Maria? Não, ele vai dizer, cheguei na casa da Maria. Olha só, cara. Então, neste momento, veja, ele percebe que o verbo chegar pediu a preposição em e que a palavra casa, ao ser especificada, passou a admitir o artigo. Só que nós estudamos um pouquinho mais do que ele e sabemos que aqui não entra a preposição a. Quer dizer, não entra a preposição em, entra a preposição a. E a mais a não dá o na, né? A mais a dá o famoso a craseado. Então aqui, galera,
nós começamos a entender a base da crase. A base. Vocês vão ver que eu vou consolidar bem essa base de crase, tá? Porque se cair crase na tua prova, você vai acertar. Eu não tenho dúvidas. E outra, redação. Num texto de 20 a 30 linhas, você tem mais ou menos umas 5 ou 6 situações de crase. E todas as